Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos aí então dar continuidade ao assunto de ITIL, né? Falávamos, né, nas nossas reuniões passadas sobre como é a visão geral do ITIL, né? Então, vocês percebem que há uma divisão clara entre a parte de continuidade do serviço, né, de gerenciamento de uma série de situações que a gente chama de conjunto de entrega de serviços, né? E existe uma segunda parte, que é a parte de infraestrutura, onde o conjunto de serviços a serem entregues, eles são suportados. Então, você tem uma parte de gerenciamento desse serviço e uma parte de suporte, né? Faz com que garanta, né, essa entrega, né? É o que realmente faz acontecer, ok? Então, por isso que tem essa imagem aqui, que é tratada dessa forma aqui. Então, cada bolinha dessa é uma área dentro do ITIL, correto? Então, você tem desde a parte de gerenciamento financeiro, né, para serviço de TI, até a parte, né, de gerenciamento de mudança, quando você tem uma implantação de um software, quando você tem uma troca de domínio ou de modelos de rede, né, ou a parte que você entrega um serviço de autenticação dentro da sua empresa e por aí vai. Então, estes aqui são os cenários que nós podemos trabalhar. Então, isso daqui a gente conversou, né, no vídeo anterior. E aí, a gente chega numa parte chamado de é, acordos de nível de serviço ou gerenciamento de nível de serviço. Esse gerenciamento de nível de serviços, ele é algo bacana de se trabalhar, porque ele tem o objetivo de garantir que o que está sendo contratado, o que está sendo acordado de prestação de serviço, está sendo entregue na qualidade necessária, entendeu? Que o cliente espera. Ou seja, você contrata alguém para poder fazer a pintura da sua casa, do seu apartamento. Então, o que, que você vai fazer? Você faz ali um contrato de prestação de serviço e dentro desse contrato você vai definir algumas situações básicas, por exemplo, como a qualidade do serviço, quantas mãos de tintas vão ser ali colocadas, você vai definir o tempo que esse serviço deverá ser executado, ou seja, você como cliente, você vai definir todos os critérios que você acha aí interessante, entendeu? Para que você fique satisfeito, né, com a qualidade do serviço entregue. Obviamente, você vai, né, fazer aí um balanço em relação a quanto que isso vai custar, quanto que isso daí vai ser oneroso aí ao seu caixa, né? Então, esse daí é um exemplo, por exemplo, aí que você queira contratar esse serviço. Então, o acordo de nível de serviço é isso. É onde o que você contrata, você, de alguma forma, você define o que você quer, você concorda com o que vai ser colocado, e você monitora a execução desse trabalho, você reporta caso encontre alguma situação divergente e você revisa todo esse fluxo e todo esse contrato de serviço que você está estabelecendo ali. Então, dentro do ITIL, esse capítulo é um capítulo muito importante porque te dá garantia, né? E te ajuda muito na expectativa a ser cumprida, né? Então, isso daí eu entendo como sendo algo assim muito, mas muito importante. Então, dentro do AIST, você tem uma definição lá do objetivo, né, do gerenciamento de nível de serviço. Você tem lá o objetivo manter e melhorar o alinhamento dos serviços de TI através desse ciclo de vida. Ou seja, trazendo esse exemplo meu para dentro da parte de tecnologia, você teria ali um contrato de prestação de serviço, seja de desenvolvimento de sistema, seja de infraestrutura e suporte, seja de fornecimento de impressão, seja pelo fornecimento de um contrato de segurança da informação, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí, dentro desse nível de serviço, dentro desse contrato, você vai definir qual que é o tempo que a empresa tem para poder resolver um chamado que você acione.
qual que é o tempo que a empresa tem para poder chegar até o local, né, que foi determinado. Qual que é, o que acontece com a empresa, né, numa parte de monitoramento, se a gente encontrar alguma divergência em relação ao que a empresa prometeu entregar, na velocidade que a empresa entregou e o que realmente ela está entregando, entendeu? Então, dentro do software seria isso. E aí, para isso, você vai criar um catálogo de serviço e um modelo de contrato, onde esse modelo de contrato você vai conseguir definir algumas regras, né? Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu deixei aqui preparado uma planilha para vocês. Deixa eu ver aqui se eu encontro ela fácil aqui. Estou abrindo aqui. Tá, eu vou alinhar essa planilha aqui agorinha, deixar ela aqui do lado. Vocês não estão vendo aí, mas agorinha eu vou colocar para vocês aí. Planilha de infraestrutura. Não essa daqui ainda. Tá, deixa eu abrir meu e-mail aqui que eu vou conseguir baixar essa planilha. Coisa rápida aqui. Então, enquanto eu baixo, é isso. Você vai definir algumas situações, né? Quais são os serviços que você deve prestar, ok? Ou quais são os serviços que a empresa vai prestar para você. Isso daqui a gente chama de catálogo de serviço. Dentro desse catálogo de serviço tem todas as definições de complexidade, da atividade, de valores, perfil profissional e etc. Ambas as partes devem concordar com esse catálogo de serviços, então, para isso, eles vão fazer aí, né, um contrato, né? Eles vão fazer aí um contrato, correto? No decorrer da execução desse contrato, você vai monitorar para saber se o que está sendo prometido entregar está sendo entregue, e aí você vai reportar, né, as inconsistências. Se você tem uma inconsistência a nível de atendimento e o seu contrato aqui, na hora que você concordou, você estabeleceu algum tipo de punição, então você tem o direito aqui de punir, né, vamos dizer assim, a empresa. Então, por exemplo, se um serviço custa R$ 200 e a empresa tem que fazer em 4 horas. E aí você define que a cada hora que a empresa demora a concluir a atividade, ela perde aí 10%. Então, você pega aí, vamos supor que ela, em vez de terminar com 4 horas, terminou com 5 horas. Então, ela perdeu 10% do valor. Então, em vez de você pagar R$ 200 naquele serviço, você vai pagar aí 180, porque R$ 20 vai ser glosado, né? Você vai emitir uma nota fiscal de glosa, né? Onde vai debitar dos serviços aí R$ 180. É uma forma de fazer com que o que foi concordado seja realmente cumprido por ambas as partes, ok? Então, essa seria aí, né, a ideia disso. Então, aqui tem um exemplo, né, de catálogo de serviço, aqui existe uma métrica, né, que a gente chama de horas efetivas trabalhadas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que instalar aqui, né, um ambiente de middleware, né? Então, eu tenho ali 3 possibilidades, a possibilidade A, B e C, ok? Dentro do item 1A, eu vou considerar que a complexidade para executar essa tarefa é baixa. O escopo, ou seja, o que esse cara vai trabalhar, né? Qual que é a obrigação de instalar um ambiente de milho é por ambiente entregue, ok? Então, ao final, complexidade baixa, média ou alta, a gente vai validar o ambiente que foi entregue. Se por acaso for uma complexidade baixa, esse profissional ele deverá gastar no máximo 4 horas para poder fazer essa atividade. Se for uma complexidade média, esse profissional deverá gastar no máximo 6 horas para poder executar essa atividade. Então, ele será remunerado por 4 horas, independente se ele gastou 3, 2 ou 1. Ele será remunerado por 6 horas, independente se ele gastou 6, 5, 4 ou 3. E ele será remunerado por 8 horas. O que acontece se ele ultrapassar essas horas aí? Aí entra a glosa, igual eu falei para vocês, a, entre aspas, punição, ok? Então, se era para gastar 4, gastou 5, você vai ter lá um acordo, né, que é a parte de concordar, ok? E esse acordo vai fazer com que
o valor pago aqui seja descontado dessa demora na não execução. Beleza, então o que eu vou conferir dentro do escopo por ambiente? Eu vou conferir se os serviços de middleware foram realmente instalados, se eles estão configurados e se eles estão disponíveis. Vou conferir se a documentação foi entregue e se essa documentação que foi realizada ela está dentro de um relatório de atividades realizadas. Para cada um dessa complexidade, essa complexidade aqui, ó, média, baixa e alta, tem a ver com o serviço, ok? Isso aqui tem a ver com o serviço, certo? Então, o serviço de instalar um middleware, nós dividimos eles em 3 categorias, baixa, média e alta. Vai ter serviços, por exemplo, que você não tem complexidade, a complexidade dela é padrão, é única. Por exemplo, atualização de aplicação, de um componente ou de um microserviço, né? Fazer ali um deploy. A complexidade dele é única, entendeu? Então, estima-se que você gasta aí 30 minutos para poder executar esse deploy da aplicação, ok? Então, isso daqui é uma média. Do lado de cá, eu tenho um perfil exigido, que é o analista de infraestrutura, que para ele conseguir fazer em 4 horas, ele tem que ser pleno. Se você coloca um júnior para poder fazer a atividade de complexidade baixa para instalar middleware, você será punido também, porque aqui o cargo mínimo para ser executado aqui essa atividade seria o cargo de pleno, ok? Então, isso daqui você tem que ficar esperto quanto a isso daqui. E você tem que exigir, se você for ali um fiscal de contrato, que a empresa, né, aloque nessa atividade aqui um analista de infraestrutura de middleware pleno. Se o analista de infraestrutura middleware pleno vai fazer essa atividade aqui, espera-se que ele consiga fazer em até 4 horas. Se o analista de infraestrutura pleno vai fazer essa atividade aqui, espera-se que ele faça em até 6 horas. A de complexidade alta tem que ser realizado por um sênior, não pode ser realizado por um pleno. Aqui é o perfil exigido, ou seja, o perfil mínimo exigido. Se por acaso o perfil de analista sênior, aqui, ó, se esse cara, né, se ele quer, ou seja, se ele for de alguma situação realizar uma atividade de complexidade baixa aqui, não tem problema, porque o perfil aqui é um perfil mínimo, o perfil mínimo aqui é pleno. Se o cara é sênior e vai executar essa atividade aqui, ele pode. Obviamente, a empresa, né, vai estar tendo aí um certo, entre aspas, prejuízo, porque ela alocou um profissional muito mais caro para poder fazer uma atividade onde um profissional mais barato conseguiria fazer isso daí, né? Então, esse catálogo aqui é um acordo entre as partes, ok? E aqui a gente separa esse serviço aqui em grupos. Vai ter grupo de serviço de middleware, de sistemas operacionais, de rede, de desenvolvimento de sistema, de modelagem, de análise, entendeu? Então, você vai ter aqui vários grupos. Aqui eu abri um catálogo de serviços de infraestrutura de dados, ok? Do lado de cá, você tem a atividade a ser desempenhada, né? Então, no final disso tudo, deverá ter, né, um serviço entregue, né, de instalação de ambiente de aplicação. Então, isso aqui é o que a gente chama de infraestrutura de middleware. Então, esse daqui é um catálogo simples. Aí eu vou definir, né, o nível de complexidade de cada atividade desse. Né? Então, aqui eu tenho alguns níveis, né, de profissionais. E esses níveis de profissionais, eles vão atuar ali dentro, e aí eu vou fazer uma continha. Se por acaso eu falo que essa atividade aqui é 4 HET, horas efetivas trabalhadas, ok? E o profissional lá é um administrador, né, de infraestrutura pleno. Então, se eu vim aqui procurar o administrador de infraestrutura pleno, analista de infraestrutura de middleware pleno. Então, você vê que a complexidade dele aqui é o quê? 4.7, tá vendo? Então, se eu pago R$20 na minha hora de serviço técnico, então qual que vai ser a conta aqui? Vai ser igual 4 horas vezes R$20 por hora, vezes o fator de complexidade do meu perfil. Então, o fator de complexidade do meu perfil não está lá 4,7. Então, eu vou multiplicar por esse cara aqui. Entendeu? Então, esse trabalho aqui vai me custar, para a minha empresa estar contratando, R$376. Então, é assim que você chega na conta. Se por acaso executar
aqui for um pleno, então esse valor aqui não muda, porque o perfil mínimo exigido aqui é o quê? O pleno. Se for executado por um sênior, ok? Então é problema da empresa, né? A empresa que quis fazer isso. Você percebe que o sênior vai para 5,7. Então, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar, né, por 5,7, lá, 456 foi o valor que deu. O outro custou 376. Então, esse cara aqui perdeu 80 reais, 70 reais. 80, na verdade, 80 reais. Então, tem que ficar esperto quanto a isso daqui. Você, como um fiscal de contrato, você, como uma formação de ITIL, você tem que estar sabendo desses detalhes aqui. Então, isso daqui é um catálogo de serviço. Alinhado a esse catálogo de serviço, você vai ter um contrato. Aí, dentro desse contrato, você vai exigir os níveis de serviço. Então, o cara tem que entregar em 4 horas. O que acontece se ele entregar a cada hora que passar, entendeu? Aplica-se, né? Então, 1 hora que passar é uma multa de 5%. 2 horas que passar é uma multa de 15%. 3 horas que passar é uma multa de 40%. Sei lá, algo nesse sentido. Então, naquele serviço ali de 457 reais, se eu pegar aqui, deu 460 reais o trabalho que o cara fez, que é o que eu vou pagar para ele. E ele fez 3 horas a mais. Então, se eu vir aqui, né, e arrancar 30% disso daqui, você vai perceber que a nota fiscal gerada vai ser de 460 reais. 460 reais. Então, isso aqui é a nota fiscal gerada. Essa daqui é o valor da glosa. Esse daqui é o valor real da nota. Entendeu? Então, a empresa, você vê que ela perdeu aqui R$ 138, porque nesse caso nós estamos aplicando uma multa de 40%, porque em vez de terminar o serviço em 4 horas, o cara gastou 7 horas. O que isso significa? Por que a gente faz isso? A gente faz isso por quê? Porque as empresas, você está exigindo um perfil, um analista de infraestrutura de middleware pleno, e o cara contrata um júnior e assina a carteira dele como um pleno, por exemplo. Então, esse cara vai ter mais dificuldades e, obviamente, ele vai gastar mais horas, ele vai gastar aqui mais horas para poder realizar esse serviço. E a empresa não pode ficar esperando o cara ser qualificado ou aprender durante a rotina, entendeu? Então, é por isso que a gente faz isso, porque quando a empresa ela é punida, ela presta atenção nesses níveis aqui, ó. E, às vezes, o que eu tenho de experiência com esses contratos é que, às vezes, a empresa, nesse cenário aqui, de pleno, pleno e sênior, ela sempre dá preferência de contratar uma pessoa que esteja um pouco acima de pleno e um pouco abaixo de sênior. Ela faz um equilíbrio disso aqui, mas nunca menor. Então, é esse o objetivo mesmo de aplicar a glosa, para que as empresas tenham medo de serem glosadas, porque quando ela é glosada, ela perde dinheiro, entendeu? Então, esse daí é um mecanismo que nós temos para poder garantir que o perfil exigido seja realmente o perfil contratado pela empresa para poder prestar esse serviço, ok? Então, seria essa a ideia, ok? E aí a empresa, ela vai ter uma planilha onde ela vai poder trabalhar e dizer como que ela monta o plano de cargos e salários, quanto que gasta cada pessoa, e aí ela vai chegar num valor que eu falei para vocês por hora trabalhada. Então, essa planilha aqui, eu trazendo um profissional de cada qualificação aqui, ok? E eu considerando essa base salarial aqui, que é a base salarial lá do CAGED, ok? Mais impostos e etc., lucro da empresa e por aí vai, essa empresa aqui, o orçamento dela, no caso aqui, vai ficar R$ 45,83. Esse é o valor aqui que ela está entendendo ser factível para poder pagar os perfis profissionais, né, no valor que o mercado esteja atendendo, entendeu? Então, eu sou um analista desenvolvedor pleno, R$ 6.500. É um valor justo no mercado? Se eu consigo contratar pessoas nesse valor? Consigo. Então, essa é a ideia. Você tem os valores base aqui, e com isso aqui a gente faz uma conta aqui no final e chega no valor, né, de R$ 45,83 por OSTs, né, unidade de serviço técnico, e isso daí vai ser convertido através daquela planilha que eu acabei de mostrar para vocês em hora efetiva trabalhada.
que é o catálogo de serviço. Então, isso daqui é o gerenciamento de nível de serviço. Você vai fazer, né, definir regras, definir um catálogo, definir um contrato, definir quais são os serviços que serão executados. Ambas as partes vão concordar e assinar esse contrato. Cabe a você, gestor do contrato, né, gerente de tecnologia, ok, monitorar, né, fiscalizar a execução desse contrato. E aí, você e sua equipe vai reportar as inconformidades encontradas, vão revisar tudo isso daqui, ok? E vão gerar de novo um novo ciclo em cima desse projeto aqui. Por que é interessante reportar e revisar? Porque reportar e revisar faz parte do processo de melhoria contínua. Então, à medida que você reporta e revisa, você identifica falhas no contrato, você identifica que o catálogo de serviço não é um catálogo de serviços suficientes, entendeu? Então, talvez você poderia ter ali uma situação de aumentar esse catálogo ou tirar um serviço e esse serviço não ser mais utilizado daquela forma porque ele está confuso, ele não está bem definido, entendeu? É algo nesse sentido que vocês têm que começar a se preocupar. Então, todo o ciclo de processo, tudo que vocês forem trabalhar, vocês têm que se preocupar com essa parte da melhoria contínua. É um ciclo, entendeu? Você tem sempre que ter aqui dali, saber que você tem que reportar e revisar. No caso do serviço, no gerenciamento de nível de serviços, né, do IT, você vai ter sempre um balanço, entendeu? Entre o que você consegue demandar de serviços e o que você pode entregar de fato, ok? Então, por isso que tem essa figurinha aqui. Beleza, então aqui eu já andei falando, né? Nós temos aqui um nível um SLR, né? Que é Services Level Requirements, entendeu? Esse requirements aqui, ele é o tempo de resposta, aquilo que eu falei, é o tempo que o cara gasta para atender, é o tempo de disponibilidade que o serviço fica. Eu tenho um link de dados que garante 99,8%, ok? De disponibilidade. Por algum motivo, ele caiu, né? E nesse momento que ele caiu, ele ficou 2 dias fora, e aí esse 98% caiu para 75%. E a empresa me garante 98%. Então, o que vai acontecer? Então, vai acontecer que você vai ter que aplicar, né, alguma glosa aqui, porque o tempo de disponibilidade não ficou, de fato, disponível 98% do dia. Já pensou? Você contrata o link de dados achando que 100% vai estar online e na hora que você entra, o trem está offline. Então, é por isso que tem isso daqui. Então, o SLR, ele é para você gerenciar o tempo de resposta, ok? O SLA, que é o que mais comum, que é o Acordo de Nível de Serviço, ok? Ele é um documento, ok? Que tem aquele catálogo de serviço que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Ele pode conter algumas coisas, dentre elas, isso que eu acabei de mostrar para vocês. Ele pode ter lá também tempo de atendimento, percentual de valores que pode ser descontado do fornecedor, lá o que você quiser colocar em relação a isso, para garantir, você pode. Você vai ter o OLA, entendeu? Que é algo interno, né, da empresa, que é uma forma de você garantir um atendimento operacional, né? Qual que é o nível operacional que você quer manter dentro da sua equipe para poder conseguir trabalhar, ok? Você tem a UC, né? O Underpinning Contract, que seria a parte de suporte, pode ser interno ou externo, né? Como que você vai conseguir trabalhar com esse contrato seu, certo? Como você vai administrar, como que você vai manter, fazer a gestão disso, né? Fiscalizar e etc. E você tem o CIP, né? Que é esse Service Improvement Program, né? Que esse cara aqui é o que vai promover o alinhamento disso daqui de acordos de níveis de serviços e de requisitos, ok? Você vai garantir isso daqui está alinhado com o negócio da empresa. Se você tem um sistema seu, que é um sistema crítico, que precisa consumir pouca memória, que precisa ser ágil, que precisa ser rápido, então esse cara tem que estar documentado e registrado aqui para poder fazer parte como um requisito de negócio, entendeu? Então, se o seu diretor precisa ter um gráfico em tempo real
num painel que exibe as informações tal, 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 né? Você tem que saber disso também. Então, é isso que vai garantir o alinhamento com o negócio. Então, no momento, a empresa está, você está implementando algo de 2 em 2 horas, ou por dia. E o alinhamento estratégico está prevendo lá que você alimente esse gráfico de 5 em 5 minutos. Então, é aqui que você vai fazer essas definições. Então, tudo isso daqui é separadinho, tá? Beleza, então a parte de serviços é isso daqui. Né? A parte de gerenciamento de nível de serviço, acabei de falar para vocês, é esse cara aqui. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu estou passando por esses cenários do lado esquerdo, que é o conjunto de entregas de serviço. Beleza, então a parte de financeiro, você também tem que ficar esperto, né? Existe aí um ABC, vamos dizer assim, das finanças, né? Esse ABC ele vai estar em inglês, né? Esse accountability. Aqui é a parte de contabilidade, você garantir, né? A gente já andou conversando sobre isso daqui lá, quando nós tratamos do COBIT, né? Você garantir a prestação de contas, você garantir os acordos, né? Que existem, as métricas que existem, os padrões de mercados que existem, ok? Então, existe aí algumas situações nisso daqui. Então, aqui no accounting, você contabiliza. Então, aqui é a parte da contabilidade. Você tem a parte de budget, ok? Que é a parte de orçamentação. E você tem a parte de charging, ok? Que são as partes de obrigações. Então, quando você contabiliza, quando você orça e quando você trata das suas obrigações, você tem aqui o ABC das finanças. Então, no gerenciamento de serviço, você tem que estar preocupado com isso, porque a sua equipe técnica, lembra aquele catálogo de serviço que eu acabei de mostrar ali agorinha? Aqueles perfis profissionais, alguém tem que pagar ele, entendeu? Então, você tem ali pessoas que estão trabalhando e que esse trabalho não está se tornando de maneira efetiva e você está com um custo muito alto, e aí, como é que você vai manter essa equipe? Então, nesse caso, eu posso diminuir o acordo de nível de serviço e ser mais flexível, eu posso exigir um perfil profissional menor, entendeu? Eu posso ter uma situação onde eu posso aumentar o tempo de resposta. Então, tudo isso daí faz parte de gerenciar o custo efetivo, né, de TI. Eu posso levar a minha infraestrutura local para uma infraestrutura de nuvem, ok? Então, eu posso contratar aí um serviço de suporte de data center. Então, tudo isso daqui são gerenciar recursos de TI. Você tem que estar o tempo todo preocupado com isso daqui. Lembre-se, tecnologia, trabalhar dentro da tecnologia, quando você está lá, né, na mão de obra, fazendo as coisas, você não se preocupa com isso daqui que nós estamos apresentando. Essa visão geral aqui do White é para você se preocupar com outros aspectos do qual não é o aspecto estritamente técnico. É um aspecto onde você pode estar trabalhando, entendeu? Em cima de situações onde você está indo para a parte de gestão e de governança de TI. Ok? Então, lá na governança de TI, nós nos preocupamos com isso daqui. De maneira técnica, ali, trabalhando no dia a dia, você não se preocupa com custo, com nada financeiro, quem é que está pagando, onde é que está vindo esse dinheiro, se tem dinheiro e verba para poder, né, se tem custeio para isso daqui, se tem orçamento para isso. A gente às vezes não preocupa com isso, ok? Então é algo que vocês têm que ficar se preocupando. E aí eu coloquei um fluxo aqui bem pequenininhos, só para vocês entenderem o quão é complicado fazer essas coisas de finanças, né? Então você tem que requisitos de negócio de TI, ele vai gerar aqui um orçamento. Esse orçamento, você vai ver se ele aplica ou não. Por exemplo, quero comprar 150, eu tenho aqui um requisito de TI de atualização do parque tecnológico nosso. As pessoas estão reclamando, entendeu? Que os computadores estão lentos, que está travando e etc. Então, você faz um planejamento aqui para comprar 150 computadores, ok? Beleza, aí nesse momento que você vai comprar 150 computadores, você faz ali um requisito de negócio, ok? Beleza. Aqui no Buckets, você vai fazer a parte de orçamentação. Você vai correr atrás de dinheiro, de recursos, nos setores que são necessários, você vai acionar as pessoas que forem necessárias, ok? Para poder ver se você tem
orçamento para isso, se você tem dinheiro para isso daqui. Uma vez que você conseguiu recurso para bancar isso daqui, aí você vai para a análise de custo, viabilidade, ok? E você vai também levar em consideração, né, se o projeto está sendo bem feito, você vai fazer uma análise aqui, entendeu? Se esse recurso pode ser aplicado em diversos valores, em diversas partes, não sei. Você vai criar aqui um modelo de gestão disso daqui. Então, aqui você busca o orçamento. O orçamento que eu preciso aqui é de 100 mil para comprar 10 computadores, ok? Beleza. Então, agora aqui dentro da análise de custo, né, de accounting, você vai gerar a parte contábil disso daqui. Você vai pegar esse dinheiro aqui e vai levar para uma parte onde você garante que esse dinheiro está aqui. Então, aqui no Buckets, você tem aqui uma relação de que existe o orçamento. Vamos colocar dessa forma. Aqui no accounting, você garante que o dinheiro desse orçamento realmente está na conta. Então, aqui você vai fazer os orçamentos com 3 empresas, você vai abrir licitação, você vai fazer uma série de situações aqui dentro dessa análise de custo. Ok? Então, aqui você fez a licitação. Depois que você fez essa licitação e você está fazendo a parte aqui de compra, entendeu? De alguma forma, depende do setor, se é privado, se é público, se é isso, se é aquilo, você pode ir para a parte de charges. A parte de charges, não sei se você lembra, é a parte de obrigações. É o quê? O contrato, a compra foi adquirido aqui, você correr atrás do fornecedor para entregar na data, você conferir, né, e só testar a nota fiscal depois que o cara entregar tudo e você verificar se está tudo ok, né, você fazer as partes de emissão de PDF, de plano de desembolso financeiro, a parte de pagamento, a nota fiscal e etc. Então, seriam esses caras aqui. Uma vez que você terminou isso daqui, você finaliza esse cara aqui, passa a acompanhar, dá um feedback para o negócio dizendo, olha, compramos os computadores, chegará em 40 dias, em 40 dias vamos fazer um plano aqui de instalação e de migração de máquinas, ok? Então, essa seria a ideia disso daqui. Então, você comunica as partes aqui interessadas. Então, todo mundo vai ficar feliz que agora todo mundo vai estar com um computador de última geração. Então, esse seria um fluxo de finanças, por exemplo, dando um exemplo aí em relação à aquisição de computadores, ok? Então, a parte de gerenciamento, né, de disponibilidade, né, você tem o objetivo de otimizar a capacidade da infraestrutura e suporte de TI. Então, a sua TI ela tem que ser ótima, ou entendeu? Otimizada, né, do ponto de vista de que a quantidade de pessoas necessárias são a quantidade de pessoas que conseguem garantir, né, aquele nível de serviço, a disponibilidade da TI. Em contrapartida, você também tem que garantir que, de recursos de hardware, de rede, de infraestrutura mesmo, física, você também consegue entregar de maneira, real, né? E garantir que isso daqui seja de maneira satisfatória. Então, esse gerenciamento de disponibilidade é isso. Eu sempre dou o exemplo da internet. Você contrata um domínio na internet, um servidor, um data center, lá tem um link de internet, esse link de internet o cara te garante 99%, né, dele tá online, ok? Né, a parte, por exemplo, de quando você contrata a internet na sua casa, né? Sei lá, você contratou a internet 400 MB, uma fibra da TIM, ou da Oi, ou da Vivo, ou da Claro, sei lá, qualquer operadora. Como a sua fibra ela é residencial, ela tem isso daqui, esse gerenciamento de disponibilidade, ela tem isso daqui mais brando. Mas quando é uma empresa, essas empresas elas pagam multas se por acaso o link de dados cair, entendeu? E mesmo assim a gente contrata 2, 3, 4 links, né, deixando aí 2 de redundância, para se por acaso um cair, o serviço não seja bloqueado, ou o serviço não seja inviabilizado, ok? Então, isso daqui seria a forma de gerir, né, essa disponibilidade. E temos aqui também o gerenciamento de capacidade, onde você vai entender se você consegue atender os negócios do seu cliente. Então, você consegue atender
o que o diretor da empresa espera da sua TI, você consegue atender o que um superintendente, um supervisor ou um vendedor espera que o seu sistema tenha, por exemplo, rede, software e tudo mais. Então, é isso que você vai ter aqui, você vai focar na sua capacidade, entendeu, de atendimento. Então, essa seria a ideia aqui, ok? Então, aqui você vai estar sempre na parte do ciclo lá do PDCA, né, de Plan do Action Controller, né? Então, aqui você vai ter que estar sempre se preocupando em monitorar, né, essa performance, né, e fazer sempre uma revisão para saber se realmente você consegue atender as expectativas do seu negócio e das áreas. E aqui a parte de continuidade eu preciso garantir a continuidade de TI. Mesmo uma pessoa sendo mandada embora, ficando doente, pegando férias, o cara ganhou na loteria e viajou, entendeu? Você tem que garantir que o serviço não seja interrompido. Então, você tem que pensar tanto em parte de recursos humanos, quanto em parte de infraestrutura física, quanto na parte de infraestrutura lógica. Ou seja, você tem que olhar para a sua TI como um organismo vivo, né? A sua TI, como organismo vivo, né? Ela tem todas as situações onde o seu departamento ele funciona totalmente interagindo uma parte com a outra, onde uma parte que venha a estar mal dentro da área, ela vai impactar, ok? E ela vai atrapalhar a sua TI como um todo. Por isso que a gente fala que é um organismo vivo. E ela vai estar o tempo todo mudando e você vai ter que estar sempre esperto, né? E ligado, né? Antenado aí nessas mudanças. Então, por isso que você tem que ter uma ideia de que você tem que garantir a continuidade dos serviços de TI. Ok? E aqui na parte de entrega de serviços, né, que é a parte geral, você tem tudo isso que eu estou falando para vocês de maneira interligada, entendeu? Então, você tem aqui um gerenciamento de disponibilidade, né, definir alguns critérios, alguns alvos, tem relatórios de auditoria para saber se realmente está disponível ou não, um gerenciamento de capacidade de entrega de TI, ele gera alertas, exceções, dizendo, ó, não estou conseguindo atender, olha, o meu link aqui é insuficiente, olha, meu servidor ficou fora do ar, olha, o disco aqui está cheio, olha, a memória aqui está pouca. Então, por isso que aqui tem processo de auditoria, aqui também tem processo de auditoria, ok? E da parte de negócios, de clientes e de usuários, você vai ter sempre uma situação de olhar para essas pessoas, entender o que elas necessitam, acordar qual é o tempo de atendimento, entendeu? Por isso você cai aqui no gerenciamento de nível de serviço. Entendeu? Então, essas pessoas, o negócio, o seu cliente, os usuários, todos eles possuem uma expectativa em relação ao seu atendimento, em relação ao que você está desenvolvendo para ele, em relação ao serviço que você está prestando para ele. Seja você, sua TI, prestando esse serviço, seja você, sua TI, terceirizando esse serviço para uma outra empresa. Ok? Então, basicamente é isso. Para eu atender níveis de serviço, para eu atender gerenciamento de capacidade, né, de atendimento da minha TI e de disponibilidade, volta e meia eu vou precisar de investimentos de TI. Esse investimento de TI, ele vai estar sendo reportado e ter uma preocupação aqui, né, dentro da parte financeira do lado de cá, ok? E depois que você conseguir manter isso tudo aqui, você vai se preocupar com a parte de continuidade dos serviços de TI. Essa continuidade você garante ela se você conseguir entregar todas essas outras quatro. Se uma dessas outras quatro, igual eu falei do ecossistema e do organismo vivo, falhar, você com certeza terá um prejuízo, né, tanto no negócio quanto na parte de prestação de serviço. Entendeu? Então, por isso que a continuidade de serviço de TI, você vê que só tem uma setinha saindo daqui e ela dá um feedback lá para a parte de alertas, exceções e gerenciamento de mudanças. Ok? Então, seria algo nesse sentido. Ok? Então, esse daqui é o processo de serviço de entrega de TI e aí a gente encerra este assunto.
Esse slide eu vou disponibilizar para vocês aí, e mais para baixo aqui existe um case, tá? E esse case você poderá ver como que a empresa aplicou ITIL dentro do seu cenário. Então, esse seria o objetivo, então, aí do nosso trabalho aqui de ITIL. E aí, qualquer coisa nesse sentido agora, cabe um aprofundamento nessas disciplinas do ITIL, vamos colocar assim, né? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.